A paz, igreja, tudo bom? Boa noite, né? Alguns a gente já teve o privilégio de cumprimentar ali na entrada da igreja, alguns ainda não, mas no término do culto, né? Vamos estar conversando aí, se cumprimentando. Eu confesso que eu até sonhei já com Provérbios esses dias, viu? Nós estamos numa sequência aí do livro de Provérbios, pregando, e vai continuar. E hoje eu sou encarregado de falar um pouquinho mais sobre Provérbios. E o tema hoje, para nós, um dos temas, é você e Deus. Você e Deus. E dentro desse tema, você e Deus, nós vamos estar falando um pouquinho, em cima do livro de Provérbios, sobre confiança e sobre temor. Confiança e temor. Hoje eu não tenho, né? É meu sonho, hein? Uma hora eu vou estar com um negocinho aqui também apertando, hein? Uma hora chega, viu, Silvio? Né, Isaías? É meu sonho, hein? Obrigado, viu? Posso usar essa? Opa! Obrigado, Zé. Privilégio, né? Obrigado. Vamos estar falando um pouquinho, então, sobre esse tema. E antes de nós começarmos a ler algo que eu estava lendo essa semana aqui, que eu quero colocar de início já, desse tema Você e Deus, eu queria falar um pouquinho que eu vi também. Dentro desse tema aqui, nós temos também Jesus e Deus. Por que Jesus e Deus? Porque no livro de Lucas, o evangelista Lucas, ele vem fazer uma anotação, mais ou menos 11 vezes, Jesus parando e orando ao Pai. Jesus e o Pai, Jesus e o Deus. Teve uma necessidade ali em vários momentos, e ele é um dos evangelistas que faz essa anotação. Mais ou menos 11 vezes ele parando, Jesus parando, para manter esse relacionamento. O tema, né? Semana passada, relacionamento. Ele parando para manter esse relacionamento com o Pai, sinal que era necessário a oração. Ah, mas Jesus não é Deus, não é Filho do Deus? Mas ele estava nos ensinando que não é só caminhar, não é só correr, não é só andar, não é só fazer. Tem horas que a gente precisa parar e olhar para cima na vertical e manter esse relacionamento. Então, mais ou menos 11 vezes o evangelista Lucas. E eu trouxe isso para cá porque o nosso tema é você e Deus, é nós e Deus. É isso que Provérbios vai nos ensinar hoje. Então, quis colocar isso aqui porque Jesus também fazia isso. Ele e o Pai. Ele e o Pai. E muitas vezes a gente acha que não tem essa necessidade. A gente a semana toda entra na correria, não acordar cedo, trabalha, chega à noite, você está cansado, você começa a ler, já te dá sono. É bem assim a situação. Se você acorda um pouquinho atrasado, você não consegue nem fazer uma devocional. Então, esse afastamento entre nós e Deus acaba ficando o dia todo. Porque a partir do momento que, se você não conseguiu fazer de manhã, é difícil às vezes. A gente entra na correria do dia, os assuntos já vêm, é telefone que toca, é você que precisa ligar, e não para mais. Olha que você vai ver, já chegou a noite. E você e Deus está numa distância bem grande. Bem grande. Sabe o que eu tenho feito? Quando eu vejo que não vai dar hora de eu fazer a devocional de manhã, eu tenho um livrinho de devocional. Às vezes eu estou meio atrasado, eu tiro uma foto dele, da página, e levo comigo no celular. Está lá no celular. Eu levo, não deu para ler de manhã, mas durante o dia, em algum momento, eu sou vendedor. Às vezes eu estou numa cidade um dia, noutra cidade, outro dia eu estou na outra. Em algum momento do dia, eu paro o carro embaixo de uma árvore. Eu paro o carro embaixo de uma árvore, pego ali meu celular e eu vou ler. Não deu de manhã, mas eu tenho que ler, aquilo ali é o meu alimento. Eu preciso daquilo no dia. Eu não posso enfrentar o dia de peito, senão eu não sei como vai chegar no final do dia. Então eu faço isso, talvez não toque, né? Porque às vezes a gente não consegue ler de manhã, mas não fica sem ler o dia todo. Tira uma foto, leva com você no celular essa devocional, para você não ficar sem esse contato com o Pai. Jesus
Jesus, mais ou menos 11 vezes, parou e orou, porque ele tinha essa necessidade. Isso daí é um ensinamento para nós. Se ele precisou, nós precisamos. E entrando um pouco aqui na meditação de hoje. Você e Deus, dentro dos provérbios que a gente vem falando, vem colocando. Começou com o pastor, primeiro culto, falou bastante da sabedoria. Tiago, bastante do relacionamento. E hoje nós vamos falar entre nós e Deus. O que o provérbios que nós vamos ler hoje, o que ele ensina para nós? O que a gente pode colocar em prática? O que eu tenho aqui que vai servir para a minha vida? O que eu vou ler aqui? O que esse provérbio vai acrescentar na minha vida? Então nós vamos tentar entender um pouco um desses provérbios aqui. Eu queria pedir ajuda lá dos meninos, do Caio. Tem mais um ajudante novo lá hoje. Para a gente estar colocando o Provérbios 16, versículo 3. Entrega ao Senhor tudo o que você faz. Deixa eu ler aqui também, que é essa versão um pouquinho diferente da minha, irmãos. Vamos ler lá. 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, tudo o que você faz, e os teus pensamentos serão estabelecidos, e os seus planos serão estabelecidos. Confia no Senhor, você e Deus. Eu falei que eu ia falar sobre confiança e temor. Nós vamos começar sobre confiança. Nós vamos começar a falar confiança, o que a gente pode trazer para nós hoje aqui. Nesse versículo aqui, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 3, versículo 5. Mais um. Vamos lá. Provérbios 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, e não se apoie no seu próprio entendimento, e não se assegure no seu próprio entendimento. Confia, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Uma das traduções que eu peguei que encaixava aqui, veredas, o modo de agir. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará o teu modo de agir, o teu modo de andar, caminhar, de você ser. Mas primeiro, reconhece-o em todos os teus caminhos. Muitas vezes a gente quer reconhecer o Senhor em partes, aquilo que é agradável a nós, aquilo que é bom para nós, aquilo que não é, muitas vezes a gente tenta ir resolvendo, né? Um pouco a gente reconhece, um pouco nós queremos tomar as nossas decisões. E ele está falando aqui, reconhece em todos os seus caminhos, em todos os seus fazeres, e ele endireitará as suas veredas, os seus modos de agir. E dentro desse provérbio 3, capítulo 5, eu queria trazer um texto para a gente entender um pouco, né, o que a gente leu aqui agora. O confiar no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. Eu queria trazer um texto da Bíblia para tentar entender um pouco o que Provérbios está ensinando a gente. Então, nessa primeira parte do versículo A aqui, confia no versículo 3, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Eu queria trazer um texto para nós estarmos lendo um pouquinho aqui. Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37, faz favor, Caio. Para nós colocarmos juntos aqui e ver o que estava acontecendo lá. Vamos ler também na minha aqui. (17, 37). Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Nós conhecemos um pouco dessa história aqui, né?
já vimos algumas pregações, já lemos um pouquinho. Essa história aqui eu gosto dela. E Saul, no versículo 38, e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado essa armadura, ele nunca tinha colocado isso daí. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele pegou, arrancou toda aquela armadura. O que nós entendemos desse texto aqui? Davi era um moço que apacentava ovelhas do seu pai. Ele ficava no campo, nas montanhas, quietinho lá, apacentando as ovelhas. E aqui no texto traz para nós que em determinado tempo apareceu um leão e pegou uma ovelha. Ele foi lá e arrancou a ovelha da boca do leão e matou o leão. Passou um tempo, conta aqui também que apareceu um urso. Ele foi lá, lutou com o urso, arrancou a ovelha da boca do urso e matou o urso. E aqui nós vemos Saul preparando ele para uma batalha. Porque todos os seus irmãos, todo o povo estava numa batalha lá, guerreando contra os filisteus. Davi estava lá apacentando ovelhas. Aí ele vai até a casa dele, os irmãos dele estavam em luta lá, os seus 7 irmãos. Mas ele não, ele era o menor, ele era o mais novo. Ele estava lá apacentando as ovelhas. Aí ele vai na casa dele e o pai vira para ele e fala assim: viu, vai até perto onde os seus irmãos estão e leva alimento, leva um lanche para eles. Aí Davi se preparou, pegou e foi. Foi lá e levou. Chegando lá perto, ele vê o zum lá, né? O que andava acontecendo, o povo com medo, estava uma guerra total lá, os filisteus contra o povo de Deus, Israel, né? Estavam lá lutando. E, de repente, aparece Golias, um gigante de 3 metros, conta, na página seguinte, que esse gigante ele vinha sendo preparado desde moço para ser um soldado de guerra. Desde moço ele estava sendo preparado para ser um soldado, para defender o povo dele, os filisteus. Davi não. Davi simplesmente apacentava ovelhas, ele cuidava das ovelhas. Ele estava lá no campo, nas montanhas, era o serviço dele. Aí naquele momento ele chega lá e ele se depara com essa situação. E muitos não estavam entendendo, muitos estavam afastando de Golias, porque ele era muito forte, e o povo estava amedrontado com ele. Porém, Davi olhou toda aquela situação, eu creio que ele ouviu muito das pessoas, talvez tentaram até tirar ele, os seus irmãos tentaram, ele falou: espera um pouquinho, estão afrontando o nosso povo, estão afrontando Deus, o nosso povo. Aí ele olhou para toda aquela situação lá, e falou: espera um pouquinho, deixa eu ir lá. Aí foi lá conversou, os irmãos não queriam, era o menor de todos, talvez olhassem para ele o mais fraco de todos, e ele foi lá conversar com o rei Saul. Nem o rei acreditou quando viu ele, o rei também estava preocupado, o exército do rei Saul se afastando. Nós estamos falando de confiança, lembra disso, né? Então, no versículo 32, a gente leu aqui no capítulo 17, 32, 33. Porém o rei Saul disse a Davi, nem o rei acreditava nele: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Tu ainda és moço. Golias estava sendo preparado desde moço para a batalha. Ele já estava treinado há alguns anos. Davi ainda era moço. O rei olhou para ele e falou assim: tu ainda é moço. E ele, homem de guerra, Golias. E ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Nem o rei estava botando fé em Davi naquele momento. Aí toda aquela preparação, só que Deus trabalha de maneiras diferentes na nossa vida. Muitas vezes Deus está preparando a gente para alguma coisa lá na frente, só que a gente não entende.
Às vezes nós queremos pular estágios, porque a gente não quer esse agir, esse preparar de Deus na nossa vida no presente. Nós não queremos. Só que Deus tem a maneira dele de trabalhar. Porque às vezes ele vê lá na frente como que vai ser a situação. Nós vemos apenas o presente e não entendemos. E às vezes queremos pular essa etapa. E aqui, Davi olhou toda aquela situação, e Provérbios fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Aonde Davi aprendeu a confiar no Senhor de todo o coração? Aonde ele estava? Quando seus irmãos estavam na guerra, talvez os seus irmãos olhassem para ele: pô, por que ele não cresce logo e vem ajudar a gente aqui na batalha? Davi estava lá, apacentando ovelhas. Mas é no campo de batalha, é no campo das ovelhas, é lá que Deus estava treinando aquele homem. É cuidando das ovelhas que ele estava sendo preparado, porque ele não sabia, ele não tinha ideia que daqui a um tempo ele enfrentaria um gigante. Mas Deus sabia, assim é na nossa vida. Às vezes nós não queremos passar pelo processo que Deus está colocando naquele momento, nós achamos difícil. Se Davi tivesse pulado o processo do leão, se ele tivesse fugido, quando ele viu o urso, uma ovelha só, eu tenho 100, deixa ele levar ela lá, porque senão ele vai acabar matando eu também. Davi não pulou o processo, ele continuou lutando pelas ovelhas. E muitas vezes nós queremos pular o processo, porque a situação está com espinho, está difícil, e você não quer passar. Mas Davi não pulou o processo. Lá no campo, onde ninguém via ele, lá ele estava sendo treinado por Deus. Onde ninguém dava valor para ele, os irmãos eram guerreiros. Naquela época, um cara que já era guerreiro, uma pessoa forte. No entanto, quando Samuel entrou na casa do pai dele, Deus fala para Samuel ir lá, que lá estaria o próximo ungido dele. Samuel entra na casa de Jessé, o pai de Davi, e passa os seus 7 irmãos. E ele se encanta com aqueles homens, talvez forte de estatura, né? Forte, bonito. E estava todo alegre, e Deus fala: viu? Não alegra o teu coração, não é nenhum desses que eu tenho escolhido. Aí Samuel, a gente conhece essa história. Samuel vira para Jessé e fala assim: viu? Acabou seus filhos? Aí Jessé falou assim: espera aí, não. Tem um ainda, que era Davi. Era Davi. Tem um ainda, que ele está lá no campo, apacentando ovelhas. Ele está quietinho, lá é o serviço dele. Espera um pouquinho, manda chamar ele. Não nos assentaremos na mesa antes que ele chegue aqui. Foram buscar Davi, ele veio. Quando ele entrou pela porta, Deus já incomodou Samuel. É este que eu quero que você estenda a mão sobre ele. Ele estava quietinho lá. Deus já tinha um propósito na vida daquele homem. Deus vinha preparando ele. Deus vinha adquirindo uma confiança dentro dele, em Deus, que nem ele mesmo sabia. Então, quando chega aqui, nós lemos esse Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração. Um povo, um exército enorme, milhares e milhares de pessoas, talvez não tinham passado ainda por uma experiência como Davi passou na vida. Como Davi estava passando. Mas eles estavam lá, eram guerreiros. Mas de repente apareceu algo diferente, que eles tinham que enfrentar, que era Golias. Mas a confiança deles deu uma tremida. Eles não sabiam o que fazer naquele momento. Viram um gigante, a espada. Se o homem era grande, imagina o tamanho da espada dele. A espada de uma pessoa da minha estatura é uma coisa que eu posso carregar. E de um homem de 3 metros, forte, com armadura, a espada é diferente. O povo olhou para aquela situação e falou: viu, vamos recuar, vamos voltar. Mas Davi olhou para aquela situação: deixa eu ver Golias. Aí levaram, antes dele ver Golias, o gigante Golias, levaram ele para o rei Saul. O rei Saul olhou para ele e falou assim: viu, você ainda é muito jovem, você não é homem de guerra, você não vai vencer aquele gigante na tua vida, você não vai enfrentar essa batalha. Aí Davi insistiu, aí aqui embaixo no texto, quando eu acabei de ler,
Saul ainda libera isso daí e fala, então vai, você quer ir, vai. O exército recuou, mas Davi queria ir para frente. O rei Saul falou, então peraí, eu vou te pôr a armadura. Colocou a armadura em Davi. E Davi todo, acho que ficou todo protegido. Porém, começou a caminhar, aquilo não era a praia dele. Aquilo não era a praia de Davi, aquela armadura. Por quê? Saul não sabia. Quando ele estava lá nas montanhas, não tinha ninguém para revestir ele com armadura. De repente apareceu um leão, ele lutou. Apareceu um urso, ele lutou. A confiança dele estava em quem de todo o coração? Estava em Deus. Deus estava ali fortalecendo a fé dele. Deus estava dando uma estrutura para Davi, que ele nem tinha ideia quem ele seria, o próximo rei de Israel. Mas ele estava sendo preparado lá nas montanhas, sozinho. Lá não tinha ninguém para pôr armadura nele, quando apareceu o leão. Lá, ele não pulou essa etapa, ele não fugiu do leão, ele não fugiu do urso. Quando apareceu Golias para ele não fugiu. Por quê? Porque a confiança dele estava em Deus. E Deus já vinha preparando ele, e ele não estava fugindo das etapas. Entende que Provérbios está nos ensinando aqui? Confia no Senhor de todo o teu coração. Muitas vezes é fácil a gente confiar quando está tudo bem. É fácil confiar quando nós estamos empregados. É fácil confiar quando a gente não deve nada no banco. É fácil confiar quando a enfermidade não está batendo na nossa porta. Não é verdade? É fácil confiar. Nós louvamos, adoramos a Deus. Quando os gigantes não estão cruzando o nosso caminho, aí a gente vai, louvado seja o Senhor, adorado seja o Senhor. Mas e quando os gigantes aparecerem? Nós estamos preparados? Nós vamos olhar e vamos recuar? Ou vamos olhar e vamos para frente? Espera um pouquinho. Muitas vezes essas etapas que Deus vem colocando em nossos caminhos é para nos ensinar, é para fazer a gente crescer. Não é só sofrimento, porque a gente sofre também quando nós estamos aprendendo. Nós sofremos porque a gente não quer passar por aquilo. Às vezes a gente vai sair da nossa zona de conforto e a gente não quer, mas Deus quer, porque Ele está trabalhando na nossa vida, Ele quer nos ensinar. E a gente quer pegar pronto as coisas, e muitas vezes não é dessa maneira que Deus trabalha. Quando Davi chegou aqui, ele estava pronto, mas ele passou pelas etapas. Ele estava pronto para lutar. Se possível fosse, morreria com a própria vida. Porque ele não pensou na vida dele, quando ele lutou lá atrás. Ele pensou em defender as ovelhas do Senhor. Assim como ele foi fiel a Deus lá atrás, Deus foi fiel a ele lá na frente, perante Golias. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração. Mas, se você tiver que passar pelas etapas, passe, não pule elas. Porque são lá que você vai aprender a andar com o Senhor. São lá que você vai aprender a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Esse foi a parte A do versículo. Um exemplo bom, um exemplo de confiança, né? Um exemplo de confiança aqui. Vamos ler a parte B do versículo? Vamos voltar lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a parte B do versículo. A parte A que nós acabamos de falar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A parte B então, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se assegure, não se apoie no seu entendimento. A tendência do ser humano é se apoiar. No começo, quando a gente está começando a vida, quando nós estamos no meio de muitas dificuldades, nós nos humilhamos perante Deus. Nós fazemos aquele versículo lá de 2 Crônicas 3,14. Se o meu povo se humilhar, buscar minha face, chorar, orar, ajoelhar. Aí nós fazemos aquele versículo, nós vivemos ele. Mas quando nós passamos num estágio, a nossa vida está melhor.
Muitas vezes a gente começa a se apoiar no nosso próprio entendimento. E é isso que Provérbios está falando aqui. Para a gente não fazer isso. Porque quando a gente fizer isso, nós vamos estar nos enganando. Ele fala, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, que entendimento você tem que se apoiar? Lá. É sempre lá. Do princípio ao fim. É sempre lá. E ele está nos ensinando aqui. A gente se apoiar onde? Lá, continue lembrando de Deus, continue lembrando daquele que dá o livramento, que é o socorro bem presente na hora da angústia, na sua angústia, na nossa angústia, continue sempre lembrando. E o que a gente pode tirar dessa parte B do versículo aqui? Eu quero trazer um exemplo da Bíblia também, para nós entendermos, assim como eu trouxe de Davi com Golias, eu também quero trazer um exemplo para essa parte B do versículo aqui. Pedir ajuda dos meninos lá do Caio. Eu queria ler três trechos pequenos da Bíblia. 3 exemplos. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Vamos lá, que o Samuel está longe aqui na minha Bíblia. Estamos chegando nele aqui. 13, vamos ver se bate aqui com o meu. 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Se foi espalhando dele. 3 exemplos, quando nós nos apoiamos em nós, na nossa força. Porque nós já passamos daquele estágio de sentimento que você precisa de Deus, que você ora todo dia, que você chora na presença dEle. Nós já passamos daquele estágio, agora você já está de pé. Você levanta, fala, Senhor, se Deus te mostrar o que você tem que, a posição que você tem que tomar, você toma. Logo, se Ele não mostrar, você toma também, com seus próprios entendimentos. Então, vamos ver o que a gente aprende aqui. Não te apoies no teu próprio entendimento. Um homem que estava lá em cima, ungido por Deus, tendo vitórias. Antes o povo não tinha. Quando ele entrou para reinar, ele começou a ter vitórias. Ele foi levado lá em cima. A arca da aliança do Senhor tinha sido tomado pelos outros exércitos dos filisteus. Quando ele começou a reinar, o rei Saul, ele conseguiu, Deus abençoou e trouxe a arca da aliança novamente. E ele estava no auge dele lá. E aqui o que nós vamos ler para a gente entender? Ele começou a se apoiar no seu próprio entendimento. Ele começou a não esperar mais Deus. Ele começou a pular as etapas. E aqui ele pula a primeira etapa, como rei. Ele erra. Ele estava tendo vitórias. Deus estava abençoando a vida dele. Mas aqui ele pula a primeira etapa, como rei, no seu reinado. 13, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo Samuel, porém Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. O rei ofereceu holocausto. Parece simples, não parece, essa situação? E sucedeu que, no próximo versículo 10, olha lá, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Quando ele viu Samuel chegando, o que ele fez? Samuel era um sacerdote. Ele correu lá. Ele já correu e começou a conversar. Samuel virou para ele, não teve papas na língua. Por quê? Porque ele começou a fazer um ofício que não pertencia a ele. O ofício de sacrifício pertencia a Samuel, que era o sacerdote. Ele oferecia o holocausto, pegava o animal, matava, queimava e subia para Deus. Era papel de Samuel, não do rei Saul. Ele estava pulando a primeira etapa. Por quê? Porque estava demorando.
Estava demorando, Samuel estava demorando, e ele já estava no auge, ele ganhou, trouxe a Arca da Aliança de volta, uma grande vitória isso para o povo na época. Mas ele pulou a primeira etapa, e isso já desagradou a Deus. Segunda etapa que ele pulou, capítulo 14, versículo 24, Caio. 1 Samuel 14, 24. O atrevido voto de Saul. O povo estava ali com ele, os soldados lutando, guerreando. Porém, a gente entende que há um desgaste nessa luta. O povo está lá, muitas vezes não tem comida toda hora, não tem água suficiente, não dá para dormir o momento que você quer dormir, para você descansar, porque eles estão no meio de uma guerra. Eles estão lutando em prol de Deus, era o exército de Deus, e Deus estava com ele. Aqui nesse momento, quando o exército volta para descansar, com fome, com sede, cansado, o rei vira para eles e fala assim: estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar o pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Naquele momento, o rei virou para ele, aquele povo, aquela parte tinha vindo ali no bosque, descansar um pouco. Naquele momento o povo estava com fome, naquele momento o povo, os soldados estavam com sede. E o rei vira e fala assim: vamos jejuar? Ninguém toque até que acabe toda a batalha. Um pouco estava lá. Então que haja um rodízio. Esses daqui comam, bebam, descansam e vão. Os outros vêm, comam, bebam, descansam e vão também. Mas aqui ele fez um voto, falou: ninguém toque em nada. Ninguém. Um povo cansado, exaustos, lutando pelo rei. E aqui nesse momento, ele começa a tomar posições também, do seu próprio entendimento, achando que fazendo com que o povo ficasse daquele jeito, ia vencer mais ainda a batalha, ia dar mais forças a ele ainda. Aí chega o filho, Jonatas, não sabia nada do que o pai tinha falado, o rei Saul. Olha que ele viu aquele favo de mel, ele pega a vara, toca lá e traz até a boca e come, que ele estava com fome. E ele fala: os meus olhos aclararam, clareou os olhos. Por quê? Porque ele estava exausto, cansado da batalha, das lutas. Ele queria comer alguma coisa, mas ele não sabia. E o pai ficou bravo com ele. Porque, deu mau testemunho para o povo. O pai ficou bravo com ele. É nesse momento que a gente vai pulando as etapas. Quando ele estava lá atrás, o rei Saul foi consagrado rei, ele venceu a primeira, a segunda batalha. Mas ele venceu. Quem estava atrás dele? Era Deus. Era Deus abençoando a vida dele. E nós temos que lembrar sempre disso. É sempre o Senhor, é Deus nos abençoando em todas as etapas. Então, quando nós chegamos no auge, lembre-se de olhar para trás e saber quem te levou até lá, quem te trouxe até lá. Porque a tendência é a gente olhar só para dentro de nós. Não mais assim, mas assim, ó. Assim, ó, para dentro de nós. O Senhor está demorando, Samuel está demorando, deixa eu oferecer logo esse sacrifício, senão Deus não vai me abençoar na próxima batalha. Samuel não estava demorando, ele tinha o tempo dele chegar lá. Deus não demora na nossa vida, Deus nunca atrasa, Deus nunca atrasa. Ele tem o tempo certo de chegar, abençoar e dar as ordenanças para a nossa vida. Somos nós que temos que continuar no mesmo perfil sempre, seguindo Ele, obedecendo. Querem lutas? Vamos continuar obedecendo o Senhor. Quer continuar no auge? Saul, quer continuar no auge como rei? Continue ouvindo a voz de Deus.
entendendo que não é você que luta sozinho as batalhas. Saul quer continuar, mas Saul não estava. Saul não estava mais, ele queria adiantar as coisas, e muitas vezes a gente quer adiantar o processo de Deus na nossa vida, porque a batalha é grande, a batalha era grande para o povo também, mas tudo tinha o tempo de Deus. A terceira situação, não te apoies no teu próprio entendimento, não se apoie, não se assegure no seu próprio entendimento. A terceira situação, na parte B desse versículo, está aqui em capítulo 15, versículo 8 e 9. Aqui nessa parte, Deus tinha falado com Samuel. Samuel foi lá e entregou um recado para o rei Saul. Falou assim para ele: você vai lá nessa guerra, o rei Saul. E você, quando você for guerrear com os amalequitas, você mate todos, do maior ao menor, dos animais, criança, extermine todos, porque esse povo deu trabalho para o povo de Deus lá atrás no Egito. Talvez eles não entendessem na época, mas lá atrás no Egito, esse povo perseguiu o povo de Deus. Aqui chegou a hora, E os amalequitas estavam aqui. Aí Samuel recebe o recado de Deus, passa para o rei Saul, e no versículo, então ele fala assim para o rei Saul: não poupe ninguém, não poupe ninguém. Essa era a ordenança de Deus. O rei Saul vai lá lutar, pega os seus soldados e vai lutar lá. Ele está no auge, não se apoie no seu próprio entendimento. Ele vai lá, Deus falou uma coisa para ele: não poupe ninguém. Versículo 8 e 9. E tomou vivo, ó, primeiro já, não poupe ninguém. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas, segunda coisa que ele está poupando, e ao melhor das ovelhas, e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir. Ao melhor que ele viu, ele não quis destruir, mas tinha uma ordem: não poupe nada. E ao melhor que havia, não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Terceira situação, da parte B do versículo: não se apoie no seu próprio entendimento. Ofereceu o sacrifício, não era o ofício dele. Mandou um povo cansado, com fome e sede, fazer jejum. Um povo cansado. Terceiro, não poupe ninguém. Ele chegou, matou um monte de gente, pegou o rei e falou: não, você não vai matar, você vai comigo. Aí os soldados pegaram os melhores dos animais: não, isso daqui separa, nós vamos levar. Não te estribes no teu próprio entendimento. Quando Deus falar uma coisa para você fazer, faça. Vá até o final. Não se assegure, porque Deus está demorando. Não se apoie no seu entendimento, porque você acha: eu vou fazer assim, Deus vai se agradar também. Você está achando que Deus vai se agradar. Ele estava achando que Deus ia se agradar. Ele poupou algo que Deus falou para ele não poupar. Ele trouxe algo que Deus falou para ele não trazer. Era nada, era para acabar com tudo. Porque Deus tinha visto esse povo na perseguição lá atrás, contra o povo dele. A terceira etapa, que ele desagradou a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Deus está demorando. Não está chegando a hora, Zé Henrique. Deus está demorando e eu preciso. Né, Elisângela? Eu vou ajudar Deus. Eu vou dar um empurrãozinho lá. Eu vou colaborar com Deus. É nessas horas, quando a nossa ansiedade começa a entrar, porque Deus está demorando. Deus tem o tempo certo dele trabalhar na nossa vida. A confiança vem com o tempo. Deus vai trabalhando na nossa vida, como trabalhou na vida de Davi. Não importa o lugar que você esteja. Davi estava no campo, Deus trabalhou na vida dele lá.
Não importa, deixa Deus trabalhar na tua vida, porque tem momentos que a gente vai precisar viver a parte A do versículo, confiar e abrir o peito e lutar, porque Deus está dentro de nós. Nós não precisamos da armadura, como Davi não precisou, porque o que Davi precisava não estava do lado de fora, estava do lado de dentro dele. Deus já estava dentro dele. E a turma querendo pôr armadura nele, mas a força dele estava dentro e não do lado de fora. A tua força está dentro de você, desde que você seja um homem, uma mulher que busque ao Senhor de todo o teu coração. Tem feito a tua parte, a tua força vai estar dentro de você. E às vezes vão querer te colocar armadura também. Mas você vai dizer, não, eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Eu não vou me apoiar naquilo que eu construí a minha vida inteira. Porque o que eu tenho construído hoje, o Senhor tem dado. O Senhor tem colocado. Nós temos que ter os nossos próprios testemunhos, muitas vezes, para viver. Nós temos que criar os nossos próprios testemunhos. Por quê? Porque isso aí vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente. Davi, ele tinha vivido uma experiência lá atrás. Quando chegou esse momento aqui, ele já tinha uma experiência. Nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus. Nós temos que buscar isso. E muitas vezes nós não buscamos. Nós queremos contar testemunho, às vezes contamos testemunho dos outros, não o nosso. Mas nós temos que contar os nossos testemunhos. Por quê? Porque é algo que você viveu com Deus. Você e Deus. Ao tema, você e Deus. Jesus e o Pai. Nós temos que ter os nossos próprios testemunhos. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida. Teve uns anos atrás, eu estava ajudando uma igreja. Eu estava preparando isso daqui e eu lembrei de um testemunho. Eu estava ajudando, eu fiquei 5 anos lá na Barra, ajudando uma igreja. Montou uma igreja, eu fiquei lá, morando aqui, vai e vem, né? E teve um dia, eu estava tinha essa faixa aqui, e essa faixa aqui da igreja de cadeira, era menor, né? E eu estava sentado lá no meio. Aí eu estava lá, aí de repente no meio do louvor, eu olhei do lado, eu olhei para a fileira de cá, tinha um jovem, tinha um moço ali. Tinha uma moça, 2 criancinhas, não sabia direito quem eram, estavam visitando lá. Depois eu fiquei sabendo, né? Aí Deus começou a me incomodar. Me incomodar, vai lá dar um abraço nele. E às vezes a gente está falando aqui, não é porque a gente está falando aqui que a gente não tem vergonha, às vezes. Não é? Às vezes a gente tem vergonha também, a gente fica assim, vou, não vou. E é assim a nossa vida. Tem hora que a gente vai e enfrenta tudo, tem hora que você fica ali, né? E agora, o que eu faço? E estava lá e aquilo lá, cada hora crescia mais, vai lá e dá um abraço nele. Sabe, uma coisa que sussurrava, uma voz silenciosa, mas ela explodia aqui dentro. E antes de terminar o louvor, a turma lá, os jovens cantando. Eu não aguentei, eu peguei, saí de lá e fui lá. Fui lá, passei, pedi licença, entrei no meio da fileira e dei um abraço no jovem. Falei, posso te dar um abraço, né? Ele olhou meio assim, né, assustado. Falei, pode, né? Aí eu dei um abraço nele e tal, e eu também não sabia nada do que estava acontecendo. Mas eu tinha que fazer o que Deus estava mandando. Com vergonha, mas também tinha. Eu fui lá, dei um abraço nele. Aí a hora que eu soltei, falei, você é muito importante para Deus. Eu não sei porque eu falei isso. Você é muito importante para Deus, tá? Ele olhou assim, sabe quando a pessoa fica olhando para você, né? E pode ser até que ele falou, o que você está pensando que eu sou, né? A gente nunca sabe a reação da pessoa. E voltei para o meu lugar, quietinho. Mas eu fiz aquilo que estava explodindo aqui dentro. Acabou o culto. Olha como a gente tem que ter os nossos testemunhos. Ó, a confiança em Deus, a voz de Deus sussurra aqui dentro às vezes. Acabou o culto, esse moço veio me procurar. A gente cumprimenta conversa. Ele falou, posso conversar com o senhor um pouquinho? Eu falei, pode. Aí nós fomos num cantinho lá na igreja, para ninguém ouvir, né? Levei ele lá, fomos lá. Aí ele falou assim, eu não sei porque não sabe, né? Hoje, quando eu saí de casa, eu estou passando um momento muito difícil na minha vida.
Mas hoje, quando eu saí de casa, eu falei assim para Deus. Falei, Senhor, se o Senhor não fizer algo diferente na minha vida hoje, eu nunca mais entro naquela igreja. Falei, você falou isso para Deus hoje na sua casa? Falei bem assim também. Falei, você falou isso para Deus hoje na sua casa antes de vir no culto? Ele falou, eu falei, porque eu não aguento mais. Depois ele explicou, ele estava passando um processo difícil na vida dele. Ele falou, eu não aguento mais e Deus precisava falar comigo. Aí eu virei para ele e falei assim, então Deus respondeu a sua oração. Deus falou com você através de um abraço. E você entendeu? Ele falou, entendi. Nessa hora ele já estava chorando, assim, né? Eu falei, amém. Deus abençoe sua vida. E ele continuou firme lá. São esses momentos. Parece tão simples. Ir lá e dar um abraço. Parece que a gente tem vergonha de fazer o simples. E às vezes no simples, Deus quer trabalhar na vida lá do outro lado. No simples, Deus vai fortalecer aquela vida. Eu não sabia o que aquele moço vinha passando a semana toda. Mas Deus sabia. O Criador sabia. Ele sabia. E então, nós estamos como instrumento nas mãos do Senhor o tempo todo. Amém? Vamos lá que a hora está voando aqui, hein? Está voando a hora. Provérbios, vamos continuar em Provérbios. Vamos voltar para Provérbios. Eu queria estar lendo agora, pedir ajuda dos irmãos, Provérbios capítulo 9, versículo 10, 11. Provérbios capítulo 10, né? Não, 9, versículo 10, 11. Primeira parte, você e Deus, nós falamos sobre confiança. Segunda parte, entre você e Deus, vamos falar sobre temor. Que era o subtítulo, confiança e temor. 9, 10, 11. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. O temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Temor. O que significa temor? Reverência. É ter medo? Eu sirvo o Senhor, eu vou na igreja que eu tenho medo. Temor ao Senhor, não é medo, é reverência. É você entender quem Deus é e porque o Filho dele veio aqui na terra morrer por nós. É nós entendermos, então, a partir desse momento, nós reverenciamos a Deus, porque entendemos que temor é reverenciar o Senhor. Temor, o princípio da sabedoria. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal nenhum. O temor do Senhor encaminha para a vida. Encaminha é uma palavra tão simples, mas tem vários significados, viu? Eu fui ver lá para a gente estar falando um pouco, né? O temor do Senhor, vez por encaminha, instrui. O temor do Senhor conduz a nossa vida. O temor do Senhor instrui a nossa vida. Conduz a nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre o temor. Eu queria trazer um exemplo também da Bíblia. Homens que temeram a Deus, reverenciaram a Deus. E junto com esse provérbio aqui, o que ele serve para nos ensinar sobre o temor? Como que eu vou temer uma pessoa? Como que eu vou ter temor a Deus, reverência a Deus? Em que momento da minha vida? Quando eu estou lá embaixo ou quando eu estou lá em cima? Quando eu posso ou quando eu não posso? Aí eu reverencio Deus, eu temo a Deus. Eu trouxe um texto para nós estarmos lendo aqui também. Está em 1 Samuel também, capítulo 26, Caio. Vamos voltar para Samuel. Samuel, capítulo 26, versículos... Esse texto aqui é interessante, irmãos. Esse texto aqui, talvez alguns conheçam, mas é muito bom.
Achei ele bem claro, para nós entendermos o que é reverenciar o Senhor. O que é uma pessoa que teme ao Senhor. Né, vamos pôr num ditado popular aqui, tendo a faca e o queijo na mão. Você está com tudo na mão, mas primeiro é o que o Senhor quer, depois a minha vontade. Primeiro é Deus, depois eu. Vamos ver o que ele fala aqui? 26, do 8 ao 11. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, o rei Saul. Deixa-me, pois agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. O rei Saul estava perseguindo Davi, queria matar Davi. E aqui Davi tem o rei Saul nas mãos, e não é a primeira vez, teve outras vezes lá atrás. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O rei. Um dia vai acontecer, vai chegar a morte para ele. 11. O Senhor me guarde, aqui é Davi falando, ao homem que reverencia, que teme a Deus. Olha o que ele está falando no versículo 11 aqui, Davi. Aquele que estava sendo perseguido injustamente, mas nesse momento aqui, olha o que ele fala, as palavras dele. O Senhor me guarde, de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água, e vamos nós. Então ele pegou o moço que estava com ele, o soldado dele, Abisai, Davi. Falou: viu, pega a bilha de água, a lança dele e vamos embora. Temor ao Senhor. Estava com a faca e o queijo na mão. O moço, empregado dele, fala: Davi, deixa eu de uma vez só eu pegar a lança, eu vou encravar, vai ser uma vez só e eu mato ele. Davi olhou aquela situação e falou: não, eu não quero o sangue desse homem nas minhas mãos. Quem sou eu para matar um ungido do Senhor? Deus não tinha falado para ele fazer isso, mas ele estava fugindo. E nessa situação aqui, muitas vezes a gente se encontra. A gente se encontra em situações difíceis na nossa vida. E muitas vezes as portas se abrem, mas nem sempre quando as portas se abrem é para a gente entrar. Está vendo aqui? A porta se escancarou para Davi. Davi podia resolver a situação naquele momento. Mas não era o momento. Não era ele que ia tomar essa causa. Ele não queria o sangue. É nessa hora que nós vemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele homem que estava sendo preparado lá atrás, estava chegando num ponto aqui que ele vinha caminhando e ele estava crescendo, os seus dias estavam se multiplicando, a sua vida estava se multiplicando, porque esse é o temor do Senhor. Os nossos dias se multiplicam, os dias se alongam, Provérbios fala. E assim estava sendo a vida de Davi. Quem sou eu? Quem sou eu para matar um ungido do Senhor? Vai chegar o seu dia que ele mesmo, isso vai acontecer com ele. Então Davi naquele momento, ele lavou as mãos, ele poderia ter encerrado a situação ali, mas não fez. Muitas vezes tem situações na nossa vida que vão aparecer, está tudo tão fácil, tudo tão prático, com a faca e o queijo na mão, mas não é o momento de você tomar decisão. Às vezes a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque Deus está no controle de tudo. Deus estava no controle aqui, não estava? Né, igreja? Deus estava no controle aqui dessa situação. O temor do Senhor estava imperando sobre a vida de Davi aqui. Então nós estamos falando o que ele estava vivendo em Provérbios. Provérbios estava aqui, naquele momento, na vida de Davi. E muitas vezes nós temos que viver esse momento também na nossa vida. Nem sempre tudo que se escancarar é o momento certo da gente pegar. Nem sempre é o momento da gente decidir e falar assim: hoje eu acabo com isso. Muitas vezes não é o momento. Se você está na presença de Deus, Deus vai falar com você o tempo todo. É a hora, é o momento.
de você ou não, ou Ele vai resolver para você. Vamos entender isso daqui. Vamos pular para o capítulo 31, para nós estarmos encerrando. Davi queria lavar as mãos. Capítulo 31, do 1 ao 5 eu vou ler. Então Davi, conforme o temor que nós lemos em Provérbios, a reverência ao Senhor, ele ficou com as suas mãos limpas. E é isso que Deus quer muitas vezes em situações na nossa vida. Que a gente continue com as mãos limpas. Permaneça na presença do Senhor. Não faça aquilo que não é para você fazer. Às vezes vai aparecer algum Abisai, igual apareceu o soldado de Davi. Vai, faça. Vai aparecer algum Abisai na tua vida, falando, é a hora, é o momento. E você, se estiver na presença de Deus, você vai mostrar para essa pessoa que você é uma pessoa temente a Deus. E você vai responder como Davi respondeu. E não precisou sujar as mãos de sangue. E o que aconteceu com esse rei? Para nós estarmos encerrando essa história dos Provérbios. Capítulo 31, do versículo 1 ao 5. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul. Agora, os filisteus perseguindo o rei Saul. Antes ele perseguindo Davi, o povo de Deus também. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. E os frecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos frecheiros. Então disse Saul, a voz de um homem desesperado. Por quê? Porque chegou num estágio da vida dele. Ele começou a se assegurar, se apoiar nos seus próprios entendimentos. Lá atrás do versículo. Aqui a gente já começa a ver o desespero de um rei. Então disse Saul ao seu pajem, aquele homem que acompanhava ele e fazia tudo por ele, pajem de armas, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela e morreu. O temor do Senhor multiplica os nossos dias. O temor do Senhor acrescenta os nossos anos. O temor do Senhor, muitas vezes quando a gente realmente entregar nas mãos dEle e falar, Senhor, eu estou passando apertado, eu estou sofrendo, eu estou sendo perseguido. Mas se a gente conseguir entregar nas mãos do Senhor, muitas vezes os nossos propósitos, esperar e confiar nele, nós vamos ver o que Davi viu no capítulo 31. Davi ficou com as mãos limpas de sangue, não precisou, tendo a faca e o queijo na mão, ele continuou a jornada dele, a sequência dele, continuou a vida dele, e esse homem aqui terminou a vida dele com a própria vida mesmo, ele mesmo. Por quê? Nós vemos isso, porque Davi, então Davi respirou depois lá no final, e Davi viu que é bom confiar no Senhor, porque Deus luta as nossas guerras. Amém? Para nós estarmos encerrando, diante desse texto aqui, eu queria deixar uma frase, queria convidar também o pastor Isaías, conjunto do louvor. Diante dessa situação, eu fui lendo, vendo, o que nós entendemos de confiança e temor. Confiança, temor, não é algo que nasce pronto, ela é construída no tempo. É uma etapa que envolve sentimentos, observações, experiências, no caso aqui com Deus, e muitas vezes renúncia do nosso próprio eu. Confiança e temor não nasce pronto. Davi foi parar lá no campo das ovelhas, lá ele foi treinado, lá foi começando a gerar confiança, foi começando a gerar temor. E assim veio a vida dele. Que nós possamos também buscar isso no Senhor.
Confiança e temor. E entender que Deus trabalha do jeito dele, da maneira dele na nossa vida. Não é como nós queremos, mas é a vontade dele para a nossa vida. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor. Deus abençoe. Abençoe a igreja também.